Rio, um passeio pela história, com Milton Teixeira. Chegou a parte boa da sexta-feira, pra gente respirar um pouquinho com esse piano maravilhoso, professor Milton Teixeira. Bom dia. Bom dia, gatinha. Bom dia, Dônula. Bom dia, Zé do Zap. Bom dia, queridos ouvintes. Tudo bem, professor? Tristeza não tem fim. Mais um provocando. Felicidade tricolor sem... provocando. Ué, mas isso é uma música clássica do cancioneiro brasileiro. De um xará meu, moça, professor? É, do Poetinha. Poeta, poetinha, vagabundo. Aliás, ele adorava ser chamado de poetinha. Vagabundo foi como os militares o chamaram e ele acabou incorporando também. E hoje, professor? Bom, hoje vamos falar do poeta Vinícius de Moraes, Marcos Vinícius da Cruz de Melo Moraes. É muito engraçado, esse nome está registrado em vários documentos, mas diz que isso é uma invenção dele. Ele era só Marcos Vinícius de Moraes. Mas aí ele acrescentou isso tudo para botar a família. Ele nasceu em 19 de outubro de 1913, na Gávea. Inicialmente, diz que ele, a primeira poesia ele fez, ele tinha 7, 8 anos, quando teve a primeira paixão da vida dele, uma estudante. Depois veio a estudar no Colégio Santo Inácio, em Botafogo. Morou muito tempo aqui, onde conheceu a família Tapajós. Fazia peças de teatro, arranjos, já compunha. Aliás, começou compondo samba para os irmãos Tapajós. Formado em Direito, candidatou-se ao Itamaraty e acabou, depois de um fracasso, sendo chamado para ser adido cultural, coisa assim. Hoje em dia, ele tem o título de ministro do Itamaraty, que foi dado pelo governo em época recente. Vinícius de Moraes sempre foi um poeta de um lirismo muito grande, apaixonado pelo belo sexo, com algumas frases que hoje seriam politicamente incorretas, mas não se pode negar, ele também não era politicamente correto. Me perdoe as feias, mas beleza é fundamental. Ele tinha uma visão muito própria disso. Vinícius de Moraes, a partir dos anos 50, cada vez dedicado à música e ao teatro, continuava trabalhando no Itamaraty e foi adido à embaixada de vários países, principalmente na Europa e no Uruguai. Em 1956, essa data tem gente que discorda, ele conheceu o Tom Jobim. Ele tinha escrito a peça Orfeu da Conceição e queria que alguém musicasse. E indicaram o Tom Jobim. Tom Jobim, muito inocente, perguntou: vai rolar um dinheirinho no final? E rolou. Mas a peça foi um fracasso, mas a parceria sobreviveu. E depois, algumas músicas da peça ficaram: o morro não tem vez e o que ele fez já foi demais. Então, essa é uma música de caráter social. Aliás, isso é interessante, Vinícius de Moraes, quando começou na vida, isso está na biografia dele, era meio fascista, ele era meio nazista, adepto do integralismo. Depois, em 1942, se arrependeu disso tudo e passou para o outro lado. Passou para o outro lado. Mas era uma figura bastante polêmica que não tinha medo de assumir posições, às vezes bastante comprometedoras. Caçado pelo ato institucional número 5, onde ele é chamado de vagabundo lá por um general, ele foi demitido de Itamaraty. Ele estava em Portugal na época. Quando a notícia chegou lá, explodiu, né? Por causa das suas posições de esquerda. Ele estava dando um concerto numa boate e, ao sair, os estudantes cercaram e queriam linchá-lo. Disseram que ele devia sair pelos fundos. Pois bem, ele saiu pela porta da frente, conversou com os estudantes ficaram do lado dele e ainda colocaram os paletós para que ele pisasse em cima, como símbolo de distinção. Você vê que ele era diplomata até o fim. A parceria rendeu com Vinícius e outros mais, Toquinho, Miúcha, Chico Buarque, até Vadico, parceiro de Noel Rosa, ele compôs. Os irmãos Tapajós deram um total de 350 músicas, todas elas de alta categoria.
Mas todo mundo só se lembra do Garota de Ipanema, que ele fez em 62 com o tom para uma menina de 15 anos, que só veio a descobrir que era a Garota de Ipanema em 1967, Heloísa Pinheiro. É a música mais cantada no planeta Terra. Superou todas as outras e onde quer que você vá no planeta você ouve isso. Vinícius teve uma morte relativamente tranquila. Passou mal tomando banho na banheira e faleceu em julho de 1980. Foi casado 9 vezes, fora outras uniões assim. A primeira esposa que eu conheci bem era Tati Moraes, que lhe deu os 2 primeiros filhos, Suzana, que foi também artista, cantora, compositora, e o filho Pedro, que era advogado. Os 2 já não estão mais entre nós. Curiosamente, a Tati Moraes, ela dizia-se filha do escritor Monteiro Lobato, que teria se inspirado nela para criar o personagem Narizinho. Narizinho, porque Monteiro Lobato teve um caso com a mãe dela. Então, você vê que a família é cheia de histórias. Se eu contar as histórias todas, eu vou ficar 3 dias aqui. Ele era muito amável, sensível, conversava com todo mundo, gostava muito de mulher. Muito, muito, muito. 9 casamentos, não podia ser. E tinha visões bem especiais para as mulheres tinham que ser de um tipo específico e tudo mais. Fez algumas das músicas mais famosas da teledramaturgia brasileira, muitas novelas brasileiras, como Bem Amado, por exemplo, Dona Flor, tiveram músicas de Vinícius e Tom Jobim. Ele morreu, o Tom continuou a carreira, e morreriam ambos com a mesma idade, 67 anos. Os 2 adoravam um whiskyzinho, um Jack Daniels, né? Ô, professor, e falando em adorar, os ouvintes adoram o seu passeio. Então, quando sim. que a gente tem próximo? Adora não, estão querendo me lixar, tá todo mundo querendo vaga nos passeios. É isso aí, professor, a disputa é grande. Amanhã tem o passeio, às 10 horas da manhã, da Floresta da Tijuca. Torço para que não chova. Pode até chover. Depois das 2 horas da tarde, isso, pode depois chover das 2 pode, à vontade. Vamos nos encontrar na Praça Afonso Viseu, no Alto da Boa Vista. Se você disser o táxi, leve-me para a Praça Afonso Viseu, ninguém vai saber onde é que é. Perguntar no ônibus, Pracinha do Alto. Pracinha do Alto. Vai ser um passeio muito bonito, a temperatura está agradável, vai estar ótimo para passear. E dia 24 tem o passeio colaborativo pelos Casarões de Botafogo. Esse, infelizmente, só tem 20 vagas possíveis, porque os museus determinaram assim. Não sou eu, estão brigando comigo, estão chamando minha mulher de ditadora, de não sei o quê, de tudo, mas não posso fazer nada, é a instituição. A própria Marinha também limitou a visita no dia 2 de novembro à Ilha das Cobras a 100 pessoas por causa dos ambientes. Então, eu posso ir por fora, eu posso ir lá, não vou do ônibus da Marinha. Não dá. São eles que determinam, o Corpo de Fuzileiros Navais é que gere aqueles bens e não há espaço para mais gente. Claro. Então, é uma doideira. Não há espaço para mais nada, professor. Um beijo, viu? Bom final de semana, professor. Obrigado. Igualmente para vocês também. Obrigado, professor.